nesse nosso caminho de formação e de reflexão sobre o mistério da fé, nós vamos trabalhar um tema que é fundamental na nossa vida, que é a fé. E essa fé manifestada na realidade da Santíssima Trindade. Vou começar por aquela que nos trouxe o sentido da fé, que revelou para o mundo, na sua vida, o mistério da graça de Deus, que é Maria. Maria, tem um título de Maria que eu gosto muito, que é Maria, morada do mistério. O mistério. Porque realmente, quando nós estamos diante da Santíssima Trindade, nós estamos diante do maior mistério de fé que existe. A Trindade Santíssima, a gente não pode conhecer por uma simples dedução racional ou uma expressão do pensamento filosófico, não. A Santíssima Trindade é um ambiente que nós só podemos entrar iluminados pelo selo da fé e da graça de Deus. Então, Maria nos apresentou o mistério da fé através da geração do seu Filho único, Jesus Cristo. E é Jesus que nos faz compreender plenamente essa graça. Eu gostaria de iniciar, então, a nossa formação com um texto do Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 18. João, capítulo 1, versículo 18. Vocês estão me ouvindo direitinho? Conseguem me ouvir? Pode estar, tá bom. Tá bom, né? Ótimo. Então, João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, aqui está o primeiro ponto da revelação. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Porque ninguém viu a Deus, ninguém nem imagina, a gente apenas conjectura. Mas Deus é muito mais do que a palavra Deus. Deus, a gente diz assim com generalidade, né? Deus é Pai, Deus é amor, mas Deus é muito mais do que Pai, Deus é muito mais do que amor. Deus é muito mais até do que a palavra Deus. É apenas a forma como a nossa razão consegue alcançar algo que está para muito, muito mais além do que a gente pode imaginar. Então, Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para revelar Deus. E a revelação de Deus é a pessoa de Jesus. A igreja diz que existem dois caminhos para a revelação. O primeiro caminho é o que nós encontramos na introdução da carta aos Romanos, de São Paulo aos Romanos, que é a inteligência humana. Isso também foi colocado no nosso catecismo, é o primeiro artigo da fé, o homem é capaz de Deus. Primeiro artigo do catecismo, o homem capaz de Deus. Quer dizer, nós temos a inteligência suficiente para compreender que existe uma ordem natural, que ela está acima de nós. Nós olhamos o céu, olhamos as estações do ano, olhamos o fluir da natureza, as chuvas, o tempo de chuva, o tempo de seca, o tempo em que algumas árvores dão frutos, o tempo em que outras caem as folhas. Quer dizer, tudo isso, o homem, ele alcança naturalmente, pelo seu intelecto, pela sua razão, que é uma graça de Deus, ele alcança uma realidade divina. Então, a inteligência humana é o primeiro passo para o conhecimento do mistério de Deus. E isso está consignado nos anais do Concílio Vaticano I, que aconteceu no início do século passado, e que foi colocado como uma herança do nosso catecismo. Logo que a gente começa a estudar o catecismo da igreja, lá está
esse artigo de fé. O segundo caminho da revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. E não é que seja um caminho alternativo, mas é a revelação plena. Em Jesus Cristo, nós alcançamos a revelação plena de Deus. Jesus vem ao mundo, exatamente, muitas vezes a gente diz assim, por que Jesus veio? Para nos salvar. Salvar de quê? Do pecado, da morte. Jesus veio para nos dar uma vida nova. Na verdade, teologicamente, Jesus veio ao mundo com uma única missão: revelar para o mundo a face de Deus, a face do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Jesus veio trazer ao mundo o conhecimento de Deus, porque esse conhecimento ele é capaz de transformar o homem em filho de Deus, o homem e a mulher em filhos de Deus. E por si só isso já é o acesso à salvação. Então essa foi a grande missão de Jesus. Jesus é o exegeta, Pai, o grande exegeta do Pai. Quer dizer, o que é o exegeta? É o comunicador. É aquele que em si traz o sentido da mensagem que quer transmitir. Então Jesus trouxe com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas obras, Jesus trouxe para o mundo a comunicação do Pai. Se tornou o referencial único para que nós pudéssemos ter acesso à revelação de Deus. Se nós excluirmos Jesus da revelação, o que fica são apenas sombras, porque a própria palavra de Deus ela precisava encontrar um caminho de salvação. E esse caminho se dá em Jesus, que planifica toda a lei de Deus, que planifica toda a organização religiosa do povo de Israel e dá um novo sentido, um sentido pleno à revelação de Deus na lei. Então, o que foi que Jesus veio nos comunicar? Ele veio nos comunicar que existe realmente um Deus e que esse Deus, ele é Pai. Né? Então, na Bíblia, nós podemos ver, os estudiosos da Bíblia, podem ver que existem muitos nomes que se chama Deus no Antigo Testamento. Deus é chamado de Yahvé, Adonai, Elohim, Senhor, Todo-Poderoso. Aí Jesus diz, não, todos esses nomes estão certos, porque eles trazem características de Deus. Deus é tudo isso, mas Deus é fundamentalmente Pai. E não um pai nesse contexto meramente existencial que nós colocamos, né? Um pai como um dono de uma casa, tudo. Mas ele é pai por quê? Porque o que é próprio da operação divina de Deus é a paternidade. Deus é pai que tem um único filho, o filho unigênito do Pai, que é Jesus, que foi gerado por uma ação eterna de criação de Deus. Olha, quando nós dizemos que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas a nossa relação de filiação com Deus, ela se estabelece através da nossa fé em Jesus Cristo. Então, São Paulo ele vai dizer isso de uma forma belíssima na carta aos Romanos, quando ele diz, nós somos herdeiros, co-herdeiros de Deus. Co-herdeiros quer dizer, nós participamos desta grande filiação através da nossa fé em Jesus Cristo, que é nosso Senhor. Então, aqui está a comunicação. Jesus veio nos ensinar que nós temos um Deus que é Pai, que nos ama, e que esse sentido de ser Pai realiza um grande projeto de paternidade, de filiação. Aí, isso é o que está escrito na primeira carta de São João, no capítulo 5, versículo 18. Me permitam aqui abrir também. 1 João 5, 18. Olha só. 5, 18. No finalzinho da primeira carta de São João, essa carta que é tão familiar para vocês da comunidade de São José, porque é onde está
a palavra que dá a fundamentação do carisma da comunidade de São José, né, que é Deus é amor. Se você for lá para o finzinho da carta, nós temos uma explicação teológica para essa relação de Deus com Jesus. Diz assim: nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aí eu estou usando uma tradução da Bíblia Jerusalém, tá bom? Diz assim: o gerado por Deus o guarda, e o maligno não pode atingir. O gerado por Deus. Quem foi que foi gerado por Deus? Jesus Cristo foi gerado por Deus. Jesus Cristo foi... esse termo que a Bíblia Jerusalém usa, gerado, é a tradução mais aproximada do que é correto. Porque o termo correto é engendrado. Engendrado. Mais na frente eu vou explicar o que é que significa isso. Jesus é o Filho gerado por Deus, engendrado por uma divina vontade consciente, por uma vontade que se realizou desde sempre, e que nós vamos entender um pouquinho mais na frente o que é que significa. Então, nós já falamos aqui, nós temos um Deus, e nós podemos conhecer Deus pela ordem natural das coisas. Nós temos um irmão, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se apresentou ao mundo e apresentou ao mundo o seu Pai. E agora nós temos também a revelação da terceira pessoa da Santíssima Trindade no evento de Pentecostes, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, um texto já tantas vezes estudado, meditado, rezado, e que no início da nossa oração, o João Lucas, invoca o Espírito Santo pedindo a força, porque o Espírito Santo, ele é quem vai fazer o termo das operações trinitárias. O Espírito Santo é a manifestação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele completa a obra de revelação. Então São João da Cruz, ele diz assim: não haverá outra revelação. A revelação está completa, porque Deus se revelou e deu ao mundo seu Filho. O Filho apresentou ao mundo Deus. E quando o Filho sobe de volta para Deus, para o mundo não ficar só, ele manda um outro, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se manifesta à Igreja cristã como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, Deus é uma trindade de amor, e devemos viver por e neste amor trinitário. É uma trindade de amor, não é uma trindade, uma potestade, três reis que se juntam para governar o mundo e o universo, não. É uma trindade de amor, porque a razão de ser da nossa vida, o fundamento da vida é o amor. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Aqui há o primeiro texto trinitário do Evangelho de Marcos, que é todo colmado desses textos, mas aqui ele vai apresentar a Trindade. Diz assim: olha, esse discurso aqui, ele foi feito por São Pedro, tá bom? E Marcos consignou no seu Evangelho. Diz assim, Marcos 1:9, diz assim: aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio do céu: tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Olha que beleza. Aqui no batismo de Jesus, que é um sinal da teofania, da manifestação. A gente geralmente bota a manifestação de Jesus. Não, é a teofania da Trindade. Porque no batismo de Jesus se realizou a operação das três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Filho, que nasce para a missão a partir da água do batismo,
que é para nós o sentido de regeneração. Aí, quando ele sai do batismo, vem o Espírito Santo confirmar a unção, e uma vez que o Espírito Santo se manifesta, ouve-se a voz de Deus, que identifica Jesus como: tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Olha que beleza isso, né? Quer dizer, você imagina, nós já ouvimos tanto isso, tantas vezes, mas você imagina isso diante da igreja primitiva. Eles estudando esses textos, eles lendo, eles contemplando o mistério, e de repente eles veem nesse mistério o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Então ele entra no coração da igreja que existe uma relação que está acima da nossa especulação filosófica e teológica. Existe uma relação que ela é autêntica, que ela é verdadeira. O mistério da Trindade é o principal mistério da fé católica. Olha que lindo isso, né? A Trindade, ela é um dogma, ela é essencialmente o dogma mais autêntico da fé católica. Existem muitos que acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Acreditam em Deus, em Jesus, mas não acreditam no Espírito Santo. O caso dessa igreja Testemunho de Jeová. Eles não acreditam no Espírito Santo. E, então, acredita-se, talvez até acredita-se em outros, por exemplo, os muçulmanos, os budistas, e eles acham também que Jesus foi um profeta. E acreditam que também existe um Deus. Pode não ser o nosso Deus, mas existe um Deus. Mas a formulação do dogma trinitário, ele é uma exclusividade da Igreja Católica. Se você perguntar para qualquer um desses doutores evangélicos aí, esses pregadores, esses pastores que criticam tanto a Igreja, se a Igreja que eles fundaram aí, se elas acreditam na Trindade, eles vão dizer, a maioria diz que sim. Aí pergunte, em que se fundamenta a sua crença na Trindade? Ele vai dizer ou em Paulo, nas cartas de São Paulo, ou então eles ficam calados, porque eles não querem admitir que foram os concílios da Igreja Católica que proclamaram o dogma de fé da Trindade. Então, falando da Igreja, que vai ser a grande receptora da revelação de Deus através da vida dos apóstolos e da reflexão que esses mesmos apóstolos vão fazer com relação ao que foi revelado a eles, nós temos Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, né? A cabeça, quer dizer, é aquele que dá o sentido, que dá a identidade. A igreja vive por causa de Jesus. Ela tem vida em Jesus. Mas a alma da igreja é o Espírito Santo. A alma, o que anima a igreja, o que gera na igreja a força santificadora dos sacramentos, o que gera na igreja a salvação, é o Espírito Santo. E aí tem uma coisa, né? Jesus é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a alma da igreja. Mas a igreja, ela não chegou pronta e acabada, ela passou por um processo de ir refletindo, rezando, discernindo, recebendo esse depósito da revelação e transformando isso em catequese, em santidade, em testemunho. Aí nós temos assim, veja como é a providência de Deus. A fundação da igreja acontece sobre o testemunho dos apóstolos a respeito da ressurreição de Jesus. É o querigma. A igreja nasce como proclamadora do querigma. Em que consiste o querigma? No anúncio de que Jesus é o Messias Salvador, que ele morreu e ressuscitou para nos dar uma vida nova, a vida eterna,
para nos revelar o grande amor do Pai. Só que aquela igreja fundada por Jesus, ela tinha um contexto, que era a sua formação cultural. Ela estava formada por mensageiros que, do ponto de vista teológico, eram muito limitados, e que por isso precisavam muito da assistência do Espírito Santo. Aí, as águas calmas da Judéia, elas acabaram se transformando em águas perigosas, e a igreja começou a ser perseguida. No ano 36, começou as grandes perseguições contra a igreja. Não, quer dizer, houve 5 anos, o interregno, né, entre a experiência da ressurreição e o início das perseguições foi 5 anos. E a igreja se viu apertada de todos os lados e começou a ir para outras regiões. Aí o que acontece? De repente, você chega no mundo paganizado, com uma filosofia grega extremamente estruturada, com pensamento do Estado romano muito alicerçado, muito enraizado, e ainda tem os judeus para aumentar o fragor da batalha. E você chega com essa novidade do cristianismo. Então, a teologia do testemunho dos primeiros apóstolos era muito fraca, apesar de ser muito pura. A fé de Pedro, a pregação de Pedro, de Tiago, de João era muito pura, mas sofria pela necessidade de não ter uma grande experiência teológica. Daí Deus suscita, né, uma vocação a um grande doutor de teologia, que é São Paulo de Tarso, e que para alguns exegetas vai ser o inventor do cristianismo, o inventor entre aspas, né? São Paulo vai ser aquele que vai gerar uma fisionomia mais dogmática, se bem que dogma não existe ainda, né? Ele vai gerar uma reflexão que vai dar o suporte fundamental para que a igreja se estabeleça com sua doutrina. Então, Paulo vai ser o grande fundador da doutrina cristã, da primeira igreja, né, aquela igreja primitiva. E Paulo é insuperável. Grandes homens, grandes gênios da teologia apareceram depois, mas Paulo é insuperável. As cartas de Paulo são a obra-prima do cristianismo primitivo. O tempo passa, o mundo se torna um mundo cada vez mais complexo, muitas culturas começam a se disseminar e também o ecumenismo interreligioso começa a se tornar um perigo, e a igreja se vê frente a outros desafios. Então, vem aí, suscita uma fase chamada de patrística, quando tem grandes pensadores que vão tentar fazer a síntese do pensamento paulino, do pensamento evangélico, para poder consolidar a igreja de forma dogmática, quer dizer, como verdades da fé. Daqui vem a participação que eu quero aqui colocar do grande mestre da teologia patrística, o pai da patrística, que é Santo Agostinho, da igreja latina, né, da igreja que ficava na África, de rito latino. E Santo Agostinho vai ser considerado o pai da patrística, né? Ele a gente pode dizer que o pensamento de Agostinho em obras como As Confissões, A Cidade de Deus, são obras insuperáveis até hoje, né? A gente tem que dizer isso com muito orgulho, né? Que nós temos, quer dizer, Santo Agostinho, ele não chega ao nível de Paulo, mas ele é quem deu a fundamentação necessária para se entender Paulo, né? Paulo e os evangelhos, né? Então, Santo Agostinho escreveu um tratado sobre a Trindade, né? De Trinitate, sobre a Trindade, né? Foi a primeira tentativa, né, de se escrever uma obra grande sobre
uma reflexão profunda sobre a Trindade, né? Bom, ele acabou se rendendo e dizendo assim, aquela música do Valmir Alencar, que diz, olha, se alguém quer entender a Trindade, é como tentar colocar o mar dentro de uma concha. Não consegue, né? O nosso cérebro é essa conchazinha pequenininha e a Trindade é o vasto oceano, né? A gente só vê de forma pálida e distante, né? Depois de Santo Agostinho, nós vamos ter um que vai ser chamado de doutor angélico, que é São Tomás de Aquino, que vai viver 800 anos depois de Santo Agostinho e que vai escrever a sua obra Suma Teológica e a Suma contra os Gentios e outras obras, né? E sabe que São Tomás de Aquino, depois de muita reflexão sobre a Trindade, ele vai acabar dizendo assim, quem é Deus, né? Deus é o outro, é aquele que a gente não alcança, né? É um mistério total de amor, é um mistério de amor, mas é mistério, né? A gente conjectura, a gente vê, mas através de um espelho muito pálido, a gente não é capaz de chegar. Quer dizer, se nós não estivermos revestidos das categorias da fé que o Espírito Santo coloca em nós, nós não somos capazes de chegar a essas verdades, porque nós somos muito limitados. E as nossas limitações, elas nos fazem perceber apenas aspectos, mas a realidade de Deus é algo muito maior, né? Então, está aqui Paulo de Tarso, está Santo Agostinho, está São Tomás de Aquino, os pensadores universais da igreja, tentando trazer para nós luz sobre essa nossa confissão de fé na Santíssima Trindade, que não é uma invenção católica, como durante algum tempo alguns padres da época das grandes heresias, eles diziam que a Trindade era uma invenção do clero mais rigoroso, né? O caso de Ariano, de um padre chamado Ariano, que criticava a questão da divindade da pessoa de Cristo, aí outros que não aceitavam o Espírito Santo, mas a igreja ela não formulou uma ideia. A Trindade não é uma formulação. A Trindade é uma revelação. Nós temos que saber discernir isso. É uma revelação. E para vocês terem uma ideia, a primeira vez que se falou em Trindade foi Tertuliano, no século III. Antes de Santo Agostinho falar da Trindade, Tertuliano, que era ele gostava muito das discussões, ele era um polemista, um teólogo muito polemista. É por isso que não é santo, né? A igreja tem muito discernimento com isso, né? Mas Tertuliano foi o primeiro a falar sobre a Trindade, assim, dizer, não, o que existe não é três deuses diferentes, o que existe é uma Trindade. Mas eu quero ler para vocês, se vocês me permitem, um texto desse livrinho aqui, que é Padres Apologistas, para vocês verem a primeira vez em que se colocou essa relação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Inácio de Antioquia, ele foi da segunda geração dos apóstolos. Após os apóstolos, teve uma segunda geração, e Inácio de Antioquia fazia parte dessa geração. Então ele estava muito perto do testemunho vivo dos apóstolos, né? Ele conheceu Policarpo, que Policarpo conheceu Pedro, conheceu João, e ele escreveu por volta do ano 110. Então, olha o que é que ele diz, ó. Na carta que Inácio escreve aos Efésios, ele diz assim: eu soube que por aí passaram alguns, levando mau ensinamento. Vós, porém, não os deixastes semear em vosso meio, tapando os ouvidos para não receber o que eles semeiam, porque sois as pedras do templo do Pai, preparadas para a construção de Deus Pai, levantadas até o alto pela alavanca de Jesus Cristo, que é a cruz, usando a corda que é o Espírito Santo. Vossa fé
é o vosso guindaste. A fé é o caminho que eleva até Deus. Sois todos companheiros de viagem, portadores de Deus e do templo, portadores de Cristo e do Espírito Santo. Mais na frente, ele vai dizer assim, quando ele vai falar sobre o homem novo, Inácio de Antioquia, tá bom? Aí ele diz assim, meu espírito é vítima da cruz, que é escândalo para os que não creem, mas salvação e vida eterna para nós. Onde está o sábio? Onde está o inquisidor? Onde está a vaidade daqueles que se dizem sábios? De fato, o nosso Deus, Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, foi levado no seio de Maria, da descendência de Davi e do Espírito Santo. Ele nasceu e foi batizado para purificar a água na sua paixão. Esse livrinho aqui, os padres apologistas. Então, aqui nós estamos no ano, por volta do ano 110. E já tem gente escrevendo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, Deus, o Filho como Deus também. E o Espírito Santo como manifestação de Deus também. Então, não é algo inventado, mas revelado. Inácio de Antioquia, o coração de ouro, né? Coração de Deus, né? É um dos grandes santos da igreja primitiva e escreveu as suas cartas. Depois, também Clemente de Alexandria também escreveu as suas cartas, colocando em evidência o mistério da Trindade. A primeira formulação dogmática sobre a Trindade, dogmática, nós não estamos falando mais apenas em doutrina, nós estamos falando agora em dogmática. O que é a dogmática? É uma verdade de fé que se torna reconhecida pela Igreja e que não pode mais ser invalidada. Então, a primeira formulação dogmática sobre a Trindade foi no Concílio de Nicéia, no ano 325. E depois houve um outro concílio em Constantinopla, no ano 381, onde o tema principal era o símbolo da fé. Então, o resultado desses dois concílios foi aquele credo que a gente professa nos momentos solenes da Igreja, da liturgia católica, que é o credo niceno-constantinopolitano, que é um artigo de fé. Né? É aquele, creio em um só Deus, luz da luz, deixa eu ver se eu acho bem aqui no catecismo. Ele está... Só um minutinho, por favor. Ele está no parágrafo 184 do catecismo, que ele é fruto de dois concílios. E ele diz, creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e daí em diante. Esse credo, eu estava lá em São Luís, num retiro da comunidade Shalom, minha irmã é consagrada, e o padre formador deles pediu para que a comunidade rezasse esse credo até decorar, porque ele é muito bonito. Nós usamos um credo que é como se fosse um resumo do niceno-constantinopolitano, né? Mas ele é muito bonito. Mas ele não foi o único credo. Olha, a igreja primitiva lutou muito para chegar a um símbolo da fé, porque havia muitas propostas. Mais tarde apareceu um outro credo, muito bonito, de um padre do Oriente. Está nesse livrinho aqui, o grande desconhecido, né? A gente podia dizer que a Trindade, né, é a grande desconhecida. Esse credo, eles chamam de Quicunque. Olha o nome. Eu acho que o niceno-constantinopolitano é mais fácil, né? É o credo Quicunque, que é de Santo Atanásio, um bispo e doutor da Igreja Oriental.
que diz assim, isso aqui é o credo, né? Quem quiser salvar-se, deve, antes de tudo, professar a fé católica. E, gente, isso aqui no século IV. Porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente perecerá, sem dúvida, por toda a eternidade. Aí ele explica o que é a fé católica. Olha que beleza. A fé católica consiste em adorar um só Deus em 3 pessoas. E 3 pessoas em um só Deus. Sem confundir as pessoas, nem separar a substância. Isso aqui é um credo, que é usado na Igreja Oriental. Porque uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E, contudo, não são 3 eternos, mas um só eterno. Olha que mistério de amor, né? Assim como não são 3 incriados, mas um só incriado. Da mesma maneira, aí vai, é lindo, é grande. Não é tão fácil, né? Mas é uma manifestação de amor muito linda. Bom, agora, mas como é que acontece isso, né? Às vezes a cabeça da gente tem tanta dificuldade de pensar. 3 pessoas em uma só em 3 pessoas, são diferentes, mas são a mesma divindade. Como a gente pode explicar isso? O termo, para entender isso, o termo teológico é união hipostática. União hipostática. Ou deixa eu achar aqui. Não é fácil não, viu? Circuninserção. Olha só. União hipostática, que é hipor, dentro, é uma união que está essencialmente, substancialmente, fundamentalmente dentro, mas ao mesmo tempo é uma realidade extrínseca, quer dizer, é uma realidade externa, dentro e fora. Nós podemos entender essa união hipostática a partir de alguns elementos bíblicos. Então, pegue a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 17, no versículo 21. João 17, 21, diz assim: a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui está o primeiro passo. Jesus diz, como tu, Pai, está em mim, e eu em ti, que eles estejam em nós. Quer dizer, Jesus está revelando uma verdade. O Pai está em mim, e eu estou no Pai. Alguém pode perguntar, mas como Jesus está no Pai se ele está aqui? É isso que se chama união hipostática. Quer dizer, o que nós vemos é um elemento, é um fenômeno, melhor dizendo, do verbo que sai do seio da divindade e se encarna na história, mas não deixa de estar lá, não deixa de ser divino. Ele não deixa de estar em unidade com o Pai. Ele não abandonou o seio da Trindade para vir morar aqui. Eles continuam unidos. Essa união hipostática é uma graça que somente as 3 pessoas da Santíssima Trindade têm acesso. O segundo texto é voltando uma páginazinha para trás, João 16, do 13 ao 15. Agora nós falamos da relação pai e filho, e agora vamos falar do Espírito Santo. Esse aqui é a quinta citação, o quinto texto do Paráclito sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. Diz assim, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras.
ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu, e por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Então, o Espírito Santo, ele vem, e esse texto é lindo porque Jesus começa dizendo assim para a comunidade: é do vosso interesse que eu vá, para que o outro venha. Olha que lindo isso. Esse texto ele tem uma profundidade gigantesca. É do vosso interesse que eu vá, para que o outro venha. Quem é o outro? É o Espírito Santo. Ele recebeu de mim, e eu estou no Pai. E ele recebeu para falar de mim e vos lembrar todas as coisas. Por fim, aqui no nosso texto de João, eu convido a pegar o capítulo 14, voltar mais 2 páginas, 14, versículos 8 e 9. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 8 e 9. Que aqui há uma tensão no texto. E essa tensão ela é profundamente reveladora. Diz assim: Filipe, um dos apóstolos, diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus lhe responde: há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Aqui se tira o véu de sobre os olhos dos apóstolos. Eles querem ver o Pai, porque Jesus Cristo passou a vida anunciando um Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de graça. Um Pai que é o grande, o maior presente que nós poderíamos receber. E os apóstolos começam a sentir aquela inquietude e perceber que a necessidade deles era poder chegar a esse Pai. E Jesus diz: não precisa uma outra revelação, porque quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 185 até o 421, sendo que o 234 ao 266, e depois do parágrafo 683 ao 1065, todos eles são dedicados a falar sobre o que a Igreja entende sobre a Santíssima Trindade, como vive essa relação de fé com a Trindade. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 185 ao 421, com ênfase no 234 ao 266, e dos parágrafos 683 ao 1065. Por que isso? Por que de repente é tão importante para a Igreja mergulhar nesse mistério da Santíssima Trindade? Por uma ordem de Jesus. No final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a última passagem do Evangelho que fecha o Evangelho de Mateus, Jesus dá uma ordem explícita à sua comunidade. Ele diz: ide por todo mundo e batizai todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, o batismo se transformou em um sacramento de salvação, porque antes era um sacramento apenas, não era sacramento, era um rito para purificação. O batismo de João era um batismo de purificação. Mas agora, Jesus revela à sua comunidade que eles têm autoridade sacramental para dar a salvação através desse rito batismal que ganha uma nova perspectiva, um novo sentido, mas quando ele é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Protestante, ela batiza em nome do Pai, ou principalmente em nome de Jesus. A Igreja Católica e a Igreja ortodoxa, oriental, a Igreja da liturgia grega,
eles batizam no batismo trinitário, porque foi esse batismo que foi comunicado à igreja. A Trindade, então, nós podemos dizer, se Santo Agostinho não conseguiu dar passos largos, por mais que tentasse, não vai ser hoje a nossa contemplação, às vezes, tão humilde, tão defeituosa que chega nela. Mas nós podemos ver alguns exemplos. Como é que o pai engendra o filho? Aí, um exemplo, nesse livro aqui que eu já mostrei para vocês, que é do Royal Marin, que é muito bom, e ele diz assim, ele dá um exemplo do Dom Marmion, que é um místico, né? Ele foi o abade dos monges de Marretsos, que fizeram a tradução da Bíblia em Jerusalém. Ele diz assim, como é que o pai engendra o filho? É como a imagem, o filho é a imagem do pai. Então, por exemplo, você fica diante de um espelho, aquela imagem não existe até você ficar diante dela e você ter consciência de quem é aquela imagem, que é a sua imagem. Ela é a sua imagem, mas ela não é você. Ela é você, mas é outra coisa. Então você se mexe para um lado, ela mexe. Você mexe para o outro, ela também se mexe. Mas é a imagem, você é você e a imagem está ali. Assim o pai engendra o filho, ele tem consciência e ele mergulha na vida do filho e o filho está totalmente voltado para o pai. Mas ele é a imagem, um é a imagem do outro. E eles se movimentam e eles se amam. Desse amor entre o pai e o filho, nasce uma relação. Essa relação é o Espírito Santo. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu amo minha esposa Flávia. Ela me ama. O meu amor é meu. Eu posso dizer, olha, eu te amo, mas o amor é meu. O amor dela é dela. Mas o encontro desses dois amores, ele gera uma terceira pessoa. Não estou falando só dos filhos. Eu estou falando que ele gera uma relação de amizade, de fraternidade, de respeito, que na Santíssima Trindade, essa geração, eles chamam de expiração de amor. Expirar o amor é o Espírito Santo, que é uma pessoa. Vou tentar explicar melhor. Se você pegar o ferro, um facão, uma lâmina de ferro qualquer, e você botar na forja de fogo, com o tempo, a forja aquece o ferro de tal forma que o ferro ele fica embrasado. Ele é ferro, ao mesmo tempo é fogo. Mas ele não deixou de ser ferro, mas ao mesmo tempo ele é fogo. Ele não deixa de ser fogo, mas ao mesmo tempo é ferro. E, no entanto, são dois elementos diferentes. Você entende? Sim, sim. No mesmo corpo, no mesmo. Essa é a grande maravilha que nós temos contemplado, né? Então, as operações de cada pessoa. Como é que a gente faz, então, para identificar? São três pessoas em uma única natureza divina, com três operações básicas. O Pai é aquele que cria. O que é próprio do Pai é criar, ordenar, estabelecer. O Filho é aquele que tem como operação a salvação. É o que aponta o Pai. É o grande operário do reino. E o Espírito Santo é o último termo das operações trinitárias. O que é que cabe ao Espírito Santo? O Espírito Santo é o doador das graças, dos dons. Toda graça, todo dom, toda inteligência que nós temos é fruto do Espírito Santo. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 a 11. 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Vamos pegar o texto para a gente, porque fica melhor, né? 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Paulo, um texto lindíssimo. Ele diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Aí ele vai dizer, a um é dado o Espírito de sabedoria, a outro de fé, mas todos é o mesmo Espírito, mas é o Espírito que dá.
as graças, os dons, é a operação própria do Espírito Santo. A nossa santificação é uma operação própria do Espírito Santo. Agora, a gente pensa assim, o Espírito Santo mora em nós? Vem morar em nós, não tem a música, né? Vem morar em mim, não é assim? Vem morar em mim. Só que o Espírito Santo não mora em nós. O Espírito Santo só mora em uma pessoa, na Trindade. Em nós, o que existe é a inabitação do Espírito. O exemplo, quando a gente diz no Veni Creator, vem, ó Espírito Criador, as nossas almas visitai. O Espírito Santo é uma visita da alma. O maior exemplo é Maria. Quando Lucas narra a anunciação do anjo a Maria, Maria diz assim, ele diz, ave cheia de graça, tu és cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? E ela diz assim, mas como vai acontecer de Deus gerar em mim o seu filho? O Espírito Santo virá sobre ti, virá. Olha, ele diz que ela é cheia de graça. Ela é agraciada por Deus, é querida, amada por Deus, ela tem graças e dons. Mas para gerar Jesus, o Espírito Santo vem. Esse sentido de vem significa que ele não fica. Ele gera e sai. É a expiração. É por isso que toda oração a gente tem que começar invocando o Espírito Santo. Porque ele inabita em nós. Porque se ele habitasse em nós, nós explodiríamos de louvor, uma vida de louvor, até os grandes ascetas, os grandes contemplatistas, os chamados santos experienciais, que é Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, que fizeram experiências concretas de Deus, todos eles experimentaram depois momentos de secura, de deserto. Mas por quê? Se o Espírito Santo habitou em mim, depois daquele louvor que eu senti curado, eu preguei, eu orei, eu manifestei um poder tão grande da graça de Deus, 3 dias depois eu estou arrasado, sem vontade de rezar. É um mistério, não é? Nós somos necessitados da circuninseção do Espírito em nós. A circuninseção quer dizer a inabitação do Espírito. A gente todo dia acorda, vem Espírito Santo, me ajuda. Passa meia hora, já está pecando. Eu creio que o Espírito Santo veio, mas eu preciso pedir novamente. Né? Não é real, não é verdade isso? Aí por isso diz, nós somos santos, mas carregamos esse selo de santidade em vasos de barro. Aí, por que a gente precisa tanto pedir o Espírito Santo? Esse hóspede da alma. Porque nós recebemos a graça do batismo. O batismo é uma graça, um sacramento que nos coloca em comunicação com a Santíssima Trindade, que é santidade pura, vida pura. Mas se a gente não tiver constantemente consciência de que necessitamos adequar o nosso modo de vida à santidade da Trindade, a gente se perde no caminho. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19 a 22, que eu não vou ler porque eu acho que nosso tempo já está acabando, Efésios 2, 19 a 22, Paulo diz assim, vós fostes associados à família de Deus. Vós sois pedras do edifício que tem Cristo como fundamento. Os apóstolos, os santos, os mártires construíram, nós fazemos parte dessa realidade. Nós não estamos aqui brincando de ser cristãos. Nós não estamos aqui brincando de ser batizados. Nós fazemos parte de uma estrutura mística, de uma sociedade espiritual que a gente só consegue ver de forma muito pálida, porque o mundo muitas vezes nos sufoca. Mas nós fazemos parte de uma estrutura muito dinâmica, muito santa, muito ungida, uma sociedade espiritual, uma corrente inspiradora, gerada pela graça do Espírito Santo, que nos une e que gera em nós santidade. Uns com um grau maior, outros um grau menor, outros quase nada, mas em todos nós o Espírito Santo gera a santidade de vida. E para aqueles que acham e que têm aquelas crises de não saber para quem rezar, porque uma vez eu tive partilhando com um irmão, há muito tempo atrás, e o irmão me disse uma coisa interessante, ele diz assim, eu gosto de rezar, Paulo, mas
me dirigindo a Deus Pai, porque eu penso que foram problemas que eu tive, carências afetivas com meu pai, então eu sempre rezo a Deus Pai. Eu nunca esqueci isso, né? Eu acho engraçado, né? Outros eu já vi assim, eu só rezo a Jesus Cristo. Eu peço o Espírito Santo, mas só me reporto a Jesus, né? E minha tia, que já faleceu, era só São Francisco, né? Que lindo, né? A gente vê, São Francisco é o Espírito Santo, né? Habitou em todos nós, né? Mas para quem a gente deve rezar, né? Agora vem o grande segredo, né? Toda vez que a gente reza ao Pai, nós estamos rezando ao Filho e ao Espírito Santo. Quando a gente reza ao Filho, nós estamos ao Pai e ao Espírito Santo. E quando a gente reza ao Espírito Santo, nós estamos rezando ao Pai e ao Filho. Quer dizer, na Eucaristia, quando nós vamos receber a Eucaristia na missa, ou na celebração, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós recebemos corporalmente o mistério da Trindade em nosso coração, em nossa vida, em nosso corpo. Então nós ali se planifica a relação dos filhos, co-herdeiros, com a graça derramada por Cristo, por vontade de Deus e força do Espírito Santo. Nós nos tornamos membros da sociedade trinitária. Quando nós rezamos o texto, quando nós adoramos, quando nós simplesmente resolvemos fazer algo de acordo com os valores do Evangelho, nós estamos adentrando na comunhão plena da Trindade, enquanto aqui, claro, a plenitude disso vai ser somente quando nós chegarmos ao céu e podermos participar legitimamente, definitivamente, desse seio amoroso da Trindade.